com a mais igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, aqui nesta noite, diante de várias oportunidades que os irmãos tiveram, Deus vem falando de oração, vem falando do poder dele, através da nossa dependência dele. O José iniciou aqui falando de Paulo ali, preso, com outro irmão lá, e eles oraram e Deus se manifestou, os livrando daquela prisão. Também Deus falou através do Salmo 91, falou também das preocupações que nós temos, e para nós não preocuparmos, porque em tudo Deus proverá. Eu trago aqui para os irmãos nessa noite um complemento, porque Deus já falou nessa noite aqui poderosamente, a pregação já foi feita. Eu sinto no meu coração o quanto Deus tem falado conosco, quanto Deus tem nos ensinado e tem operado aqui neste lugar. E é gratificante porque nós estamos num lugar simples, humilde, de pessoas simples, humildes, que está buscando a verdade que cura, que transforma, que liberta, e que nós não precisamos gritar, pular, dançar, rodar para sentir a presença dele, mas simplesmente a palavra dele, que nos alimenta, que nos transforma, que nos cura, tem falado e tem trazido os frutos. Meu coração se sente alegre, ao mesmo tempo um pouco apreensivo, porque pregar a palavra de Deus às vezes parece difícil, mas diante do que foi falado, do que já foi pregado aqui nessa noite, eu me sinto confortado, porque Deus está neste lugar, porque Deus está falando aqui conosco. Eu venho através da palavra de Deus aqui em Eclesiastes 3 trazer uma mensagem simples, creio que é de fácil entendimento para todos. Se eu não souber expressar ela da maneira que Deus quer, mas eu tenho certeza que a palavra dele vai ser expressada e cada um vai sair daqui com entendimento. Peço que os irmãos, quando chegarem em casa, dá continuidade na leitura, procura ler Eclesiastes, porque é um livro lindo, tremendo, onde vai falar de tantas as coisas que a gente precisa saber e diferenciar, porque muitas das vezes nós somos enganados, nós somos vaidosos e almejamos coisas que de nada tem importância, que é tudo correr atrás do vento, de coisas que nós almejamos, mas na verdade nada disso vale a pena se não for na presença de Deus, se não for com Deus. Então aqui em Eclesiastes 3 vai falar do tempo, o tempo para tudo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que
o dom de Deus, que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? É interessante, irmãos, que nessa parte de falar do tempo, a gente observa que com o passar dos anos, com o passar das nossas vidas, a gente vai percebendo que lá atrás, coisa que nós fizemos antes do tempo, hoje a gente entende. Na época a gente não entendia. Lá atrás, quando a gente desobedecia nossos pais, quando a gente negligenciava um conselho, quando a gente cedia aos pecados da carne, a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando e Deus vai nos abrindo os olhos, vai nos mostrando que tudo aquilo era vaidade, era correr atrás do vento, era uma coisa que hoje não faz falta para a gente. A gente tem uma criança aqui, começando a andar, a gente tem uma jovem aqui, a gente tem pessoas mais maduras, mas as pessoas mais maduras que estão mais de idade têm essa sensibilidade de entender o tempo, porque já passaram por tais situações e viram que muitas vezes não estavam preparados para aquele tempo e muitas vezes também negligenciaram a voz de Deus, o conselho de Deus. Eu particularmente, eu entendo que lá atrás eu fiz coisa errada porque eu não obedeci. E hoje eu vejo que eu fui desobediente. Eu vejo que se eu tivesse obedecido, eu teria evitado coisas que eu passei que não precisava ter passado. Mas também conhecemos que tem um tempo para tudo e Deus dá esse tempo para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente aprender que naquele momento não era para a gente aprender, era para a gente passar por aquilo ali, para lá na frente a gente poder entender por que a gente passou por aquilo ali. Eu me lembro que quando a minha filha não sabia andar de bicicleta, eu fui ensinar ela, e como todos sabem, a gente vai ensinar a criança a andar de bicicleta, a gente começa segurando no cilinho ali atrás do banco, empurrando a criança, e a criança, por confiar na gente, ela acha que a gente está segurando ela, só que a gente vai segurando em um certo momento, e depois vai soltando, ali com cuidado para não deixar cair, mas ela achando que a gente está segurando, ela começa a pedalar, e começa a fluir, vai andando, e começa a andar de bicicleta. Isso foi com todos nós, aqueles que sabem andar de bicicleta, né? Quem não aprendeu ainda, dá tempo, mas com criança é mais fácil. Criança não tem medo, mas se tiver medo, a criança confia em quem está com ela. E foi assim com a minha filha. Depois que eu soltei ela, começou a andar, ela nem sabia que eu não estava segurando. Quando ela viu que eu não estava segurando, acabou. Ela foi andando e foi embora. E é assim que Deus faz com a gente. Deus vai nos ensinando, Deus vai nos moldando, nos capacitando, mas Ele só solta no tempo certo, na hora certa. Ele não quer que a gente caia, Ele não quer que a gente machuca, mas às vezes Ele permite a gente machucar, a gente ter feridas para aprender. E muitas vezes a gente somos arrogantes, ignorantes e questionamos a Deus porque passamos por tais situações. Mas depois, quando a poeira baixa, quando as coisas vai se normalizando, a gente vê que foi bom para a gente aprendeu aquilo, trouxe para a gente um crescimento, que a gente vai ter oportunidade na frente de passar por isso e vai saber como se comportar, como se escolher, que lá atrás a gente fizemos coisas erradas, lá atrás a gente fizemos coisas erradas que não sabia e não queria aprender, não queria entender. Então, aqui nesse livro de Eclesiastes, no tempo, capítulo 3, a gente vê que parte desse livro foi escrito por Salomão. E Salomão, quando ele se tornou rei, ele não estava preparado. Ele era muito novo, ele não sabia nada. Ele era uma criança se tornando adolescente. E aí, no desespero, o que eu vou fazer? Que eu vou ser rei? Como é que eu vou poder reinar para um povo, uma nação? Se eu sou apenas jovem, criança, não sei nada. Então ele teve a sensibilidade e a humildade de reconhecer que ele era dependente de Deus. E que ele pediu
Pediu sabedoria a Deus. Entendeu? Ele podia pedir muitas outras coisas. Se nós, hoje, Deus chegar para a gente e perguntar o que a gente quer, a gente tem muita coisa que precisa, que quer realizar, quer conquistar. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe o melhor para a gente. E é tremendo, Salomão escolheu o certo. Ele pediu sabedoria e Deus concedeu ele muito mais que isso. Mas aí, no passar dos anos, no decorrer do reinado dele, ele percebeu. Se você pegar o Eclesiastes tudo e ler, você vai ver que as tribulações da vida, os prazeres da vida, as vitórias da vida, as conquistas, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo não vai ter nenhuma importância para nenhum de nós se não for com Deus, se não for na presença dele, se não for por ele. Se nós deixarmos algum momento de adorar o Senhor, de crer nele, de obedecer a ele, a gente cai, a gente quebra a cara, a gente envolve em coisas que não deveria nos envolver. E isso aconteceu com Salomão. Salomão teve várias oportunidades de decidir o certo. Teve uma passagem que ele teve que decidir entre duas mães e uma criança. E ali Deus colocou à prova a sabedoria que tinha dado ele. Aos olhos de todo mundo que estava ali ao redor, era uma situação complicada. Mas com a sabedoria que ele tinha, ele reconheceu e deu o filho à verdadeira mãe. Uma criança não foi morta, porque ele teve a dureza de mandar partir a criança no meio, e todo mundo achou aquilo horroroso, tremendo, mas só que a sabedoria que ele tinha, ele sabia que a verdadeira mãe não ia permitir que o filho morresse, mesmo ela não estando com o filho. E foi isso que aconteceu. A falsa mãe queria que o menino morresse, fosse partir do meio, mas a verdadeira mãe, ela cedeu, ela abriu mão do filho dela para que o filho vivesse. E aí o rei, na sabedoria, ele entendeu quem era a verdadeira mãe. E é isso que Deus faz conosco. Ele vê, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele nos acompanha a cada minuto, a cada segundo. E ele é justo. Por isso nós não precisamos apavorar, não precisamos nos preocupar com o tempo, porque o tempo de Deus é maravilhoso, ele é perfeito. E é só com o tempo que a gente vai entender isso. E às vezes, num momento ali de dificuldade, de aflição, nós até duvidamos da nossa fé. Às vezes nós oramos, clamamos a Deus, mas ficamos com aquela pontinha de dúvida. Às vezes também a gente pede alguma coisa, e a todo momento vem na mente da gente uma dúvida, um questionamento. Será que vai acontecer? Será que vai ser isso mesmo? Será que Deus vai entrar com providência? Será que vai ter um milagre? Nós sabemos que vai ter, mas não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Às vezes você ora por uma coisa, Deus te abençoa, questão de dias, semanas, mas às vezes também você ora, você fica anos para receber a bênção, o milagre, porque é o tempo dele, não é o tempo nosso. Então eu acredito que cada um de nós estamos aqui nessa noite, entendemos esse tempo, porque Deus tem nos ensinado, Deus tem falado conosco através dos irmãos aqui presentes, através do servo dele, da palavra dele, que o tempo dele é maravilhoso e tudo acontece de acordo com a vontade dele, no tempo dele. A gente percebe que a nossa vontade, às vezes, nos atrapalha, porque a gente quer tudo para ontem, quer tudo para agora, mas não é bem assim. E quando criança quer uma coisa, aquela criança mimada e pirracenta, ela quer para ontem. E nós muitas vezes somos assim, pirracentos, mimados. Nós acostumamos a ser muitos abençoados e a todo momento queremos mais bênção, mais bênção. E quando Deus rejeita uma oração nossa, quando Deus não age naquele momento, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Deus não ama a gente questionamos, duvidamos. Então, irmãos, o processo do tempo nos ensina muitas das coisas. A gente vê que pessoas que vivem em grande abundância
com maior fartura, com facilidade, nem se preocupa muito com esse tempo aí, porque o tempo que eles têm é só mesmo de ganhar mais, divertir, curtir. Mas a gente vê que tudo termina mal, tudo termina desagradável. A gente vê também que diante das nossas dificuldades que passamos na vida, a gente vê que lá na frente toda aquela dificuldade foi maravilhosa, foi tremenda, nos ensinou muito. Então tudo tem um propósito de Deus e Deus está no controle de tudo. Você vê que Salomão, com toda a riqueza que ele teve, ele procurou satisfazer os prazeres mundanos, com várias mulheres. Deus deu para ele sabedoria, deu tudo que ele nem imaginava. Mas chegou com um certo momento, ele se perdeu, porque ele usufruiu daquela maneira errada. E muitas vezes a gente é assim. A gente espera por uma bênção, por um milagre, mas quando chega, a gente simplesmente esquece de Deus. Esquece do propósito lá atrás, esquece do que passamos, até das nossas raízes, das nossas dificuldades. Nós não podemos esquecer disso. Eu me lembro que uma vez eu estava lá num parque que estava lá no Paraty, e aí a minha ex-esposa estava com meus filhos lá e comprou vários ingressos para eles brincar lá. Tinha uns 10 ingressos. Aí chegou um menino lá bem simplesinho, bem humilde. O moço, me dá um bilhete, me dá um bilhete. E ela pegou 2 bilhetes e deu ele. Na hora você tá doido, você vai dar os bilhetes pro menino aí, nossos meninos aí. Não, mas tem bastante aqui. Eu questionei aquilo, depois veio na minha mente, pai. Aquele menino me lembrou eu. Muitas das vezes eu estava na rua, ali não tinha nada, entendeu? E muitas das vezes Deus usou pessoas para me pagar um lanche, pagar um hambúrguer, um refrigerante, porque eu não tinha que comprar, meu pai e minha mãe não estavam ali. Então Deus me mostrou aquilo para ver, o tempo passa, mas você não pode mudar, você não pode esquecer as suas raízes, o que você passou. Outros vão passar aquilo que você passou anos atrás. Você tem que ter essa sensibilidade e entender o tempo. Hoje você está num tempo melhor, mas tem pessoas que estão passando o que você já passou antes, ou até pior. Então Deus nos chama a ter essa sensibilidade de que o tempo vem para todo mundo. O dia mal, o dia do bem, mas não podemos esquecer. A gente vê aqui que fala que há tempo para tudo. Tempo de nascer. Todos nós nascemos, todos nós viemos de uma relação, saímos da barriga da nossa mãe, nascemos, tivemos aquele tempo de crescer e desenvolver, mas também chega o tempo de morrer. E muitas vezes nós não estamos preparados para morrer. Nós queremos só nascer, viver, e não nos paramos para morrer. E esse dia vai chegar para todo mundo. Eu lembro que quando meu irmão morreu, parecia que tinha arrancado um pedaço de mim. Mas doía muito. Eu não entendi aquilo. Aquilo parecia que era o fim do mundo. Parecia que aquele pedaço que arrancou de mim ia fazer falta a vida inteira. Eu não ia conseguir superar. E o tempo foi passando. Já se faz mais de 15 anos que meu irmão morreu. E eu estou aqui. O tempo me proporcionou eu estar aqui e passar por esse processo. Então, nenhum sofrimento é eterno. Nenhuma alegria é eterna. Nenhuma batalha, nenhuma dificuldade, nenhum processo é eterno. Tudo tem um tempo. E esse tempo não é para você desistir, não é para você parar. Não é para você murmurar. Em tudo, glorifica a Deus, exalta a Deus, agradeça a Deus. Porque a melhor forma de conseguir passar por situações é agradecendo a Deus, é crendo em Deus, é buscando nele, é entendendo que aquele tempo é o necessário. É o necessário a gente passar. E hoje eu entendo isso. As lutas, as dificuldades, os problemas que passamos, Deus tem um propósito em tudo isso. A palavra de Deus fala também tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou. Você vê que os agricultores planta, cultiva a planta, colhe os frutos, mas chega um tempo que aquela planta já não dá mais fruto. Ela tem que ser cortada, tem que ser arrancada da terra, a terra tem que ser preparada de novo para outra plantação. E é assim a vida da gente. Tem coisas na vida da gente que há tempo de arrancar, há tempo de jogar fora. A gente vê que na vida da gente, em certos momentos, a gente tem várias amizades. Depois de um certo tempo, aquelas amizades não representam mais nada para a gente. Aquelas pessoas que fez parte da nossa vida em um tempo, já não faz mais. Muitos nem nos conhecem mais. Mas Deus envia outras pessoas que vêm fazer parte da nossa vida, que aquelas pessoas eram para aquele tempo. Eu louvo a Deus por esse tempo, de ter conhecido o professor Flavinho, que é o nosso pastor hoje. Eu fui convidado, eu não queria. Fui convidado para participar da escola dominical lá, do curso de teologia. Eu não queria. E me chamou uma vez, eu não senti nenhuma vontade, nenhum interesse. Mas depois, passou alguns meses que já estava já lá, fui convidado de novo pela mesma pessoa que foi o pastor Everaldo. E Deus falou no meu coração, eu senti uma presença, uma vontade de ir. Não era de mim. Não era de mim, e eu comecei a ir. E eu comecei a ir e comecei a aprender aquilo que eu tinha sede de aprender, de conhecer o verdadeiro evangelho, de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Porque, eu não sei, a gente ora, a gente clama a Deus, pede, a gente participa na igreja, mas a gente vê tanta coisa errada que vai matando a fé da gente, vai desanimando a gente. E Deus trouxe naquele momento o professor Flavinho. Eu aprendi tanta coisa ali, eu aprendo até hoje, que é difícil até de entender por que a gente estava naquele caminho errado, por que a gente estava aprendendo errado. Entendeu? A gente olha para aquelas pessoas fazendo as coisas erradas, a gente não entende por que as pessoas não abrem os olhos, por que as pessoas não entendem da maneira que a gente está aprendendo, está entendendo. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que Deus escolhe. A gente acha que não, mas a palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo, mas Ele escolhe aqueles que Ele quer. Aqueles que Ele não quer, não adianta. Eu posso querer com meu filho, com minha mãe, com meu irmão, tudo. Algum ente querido, o meu melhor amigo, vem para Jesus, mas se não for a vontade de Deus, não vai vir. Entendeu? Nós estamos aqui não é porque nós queremos, que foi só da nossa vontade, é porque a vontade de Deus é que nós estejamos aqui neste lugar, glorificando, exaltando o nome dEle. Esse é o tempo de Deus conosco. Tempo de pratear, tempo de saltar, de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Você vê, há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente julgamos pedras em pessoas, julgamos pessoas, mas aí quando a gente toma pedrada, quando a gente é julgado, as pessoas nos condenam, a gente não gosta. Então Deus nos mostra nesse tempo que a gente julgou, a gente atirou pedra em pessoas que não merecia. Às vezes pessoas, por certas situações da vida, passavam por situações, a gente julgava, a gente condenava. Aí a gente não entende, a gente quer julgar da maneira que a gente pensa. Só que Deus é tão maravilhoso que lá na frente Ele traz para a gente uma aprovação, Ele traz para a gente pessoas julgando pedra na gente, condenando a gente. Aí a gente vai entender por que a gente passa por isso, o processo. A gente entende a justiça de Deus. Vamos ver, nós julgamos, nós condenamos pessoas, mas quando a gente é condenado, quando alguém fala mal da nossa família, do nosso filho, da nossa esposa, a gente briga, a gente quer brigar, a gente fica nervoso, que é isso. Mas quando nós falamos das famílias dos outros, dos filhos dos outros, beleza, aí tá bom, né? Então Deus vem nos mostrar isso, esse tempo. Tempo de você jogar pedra, mas há tempo também de você levar pedrada. Então a gente está preparado para isso. E entender o processo. Que às vezes aquela pedrada que você está tomando, aquele julgamento, aquelas pessoas te condenando, para você entender e aprender. Para você não fazer o mesmo com elas lá na frente. Tempo de buscar, tempo de perder. Esse tempo de perder aqui, muitas vezes nós não aceitamos, não queremos. Mas o perder também traz muitas lições. Quando a gente está só ganhando,
A gente fala, num time que está ganhando não se mexe, né? Aí você se acomoda, você acha que vai ser tudo daquele jeito, mil maravilha, mas aí quando você começa a perder, Deus te abre o olho. O negócio não está, o time não está tão bom assim não, tem que mexer, tem que trocar alguém aqui, substituir alguém, porque tem uma coisa de errado. Deus é maravilhoso, Deus faz isso porque se nós nos acomodarmos, se nós achar que está tudo bom, a gente para de orar, a gente para de clamar, a gente para de pedir misericórdia, a gente para de pedir perdão e ficamos cegos espiritualmente. E muitas das pessoas que estão cegas espiritualmente é por isso, porque não crê mais em Deus, porque não acredita, porque não ora, porque não sente a presença de Deus. Se você orar, se você meditar na palavra de Deus, não tem como você não sentir a presença de Deus. Agora, se você não busca, você não ora, você não medita na palavra de Deus, você só vai sentir se Deus quiser mesmo te pegar você, se for um escolhido mesmo, para vir para Ele, porque se a gente for sentar, esperar só as coisas acontecer, não vão acontecer assim não. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui o tempo de estar calado, tempo de falar. Esse é um tempo muito difícil para todos nós, porque a todo tempo nós queremos falar, nós queremos dialogar, nós queremos justificar. Ainda mais quando nós pecamos, quando nós erramos. Geralmente a gente sempre tem uma desculpa, sempre tem alguma coisa para a gente pôr a culpa. A gente nunca é culpado de nada. Não, eu fiz isso porque fulano fez comigo. Não, eu fiz isso porque eu fui tentado. Não, eu fiz isso porque eu estava em situação que... Então a gente quer justificar, quer falar. Mas aqui Deus fala que há tempo para falar e tempo para calar. Você pode ver, quando uma pessoa está discutindo com a outra, os dois estão nervosos, estão alterados, se uma parar de falar, a outra se acalma. Agora, se os dois continuarem falando, brigando, vira aquela bola de neve. Por experiência própria. Muitas vezes, situação que eu tive dentro de casa mesmo, discutindo, eu perdi no grito e não me conformei não. Mas muitas vezes que eu fiquei calado e só ouvi, parece que eu ganhei. Eu não ganhei, mas a situação foi controlada. Por quê? Porque o silêncio evita você falar muita besteira, evita você machucar as pessoas. E muitas vezes na hora da raiva, na hora da ira, quantas vezes nós falamos besteira, quantas vezes nós machucamos filhos, pais, irmãos, amigos, cônjuges, porque na hora da raiva ali nós falamos, às vezes que está guardadinho no coração lá. Na hora que quer pisar no meu calo, eu tenho uma resposta para ela. Na hora que quer vir falar qualquer coisa, já tem a resposta. Aí você guarda, esperando a oportunidade. Esse é o nosso erro. Essa oportunidade é para piorar a situação, não é para melhorar. Então, se você ficar calado, não deixar falar pela emoção, pelo coração enganoso que nós temos, as coisas tranquiliza. Depois você se arrepende, pede perdão, outra pessoa pede perdão, e as coisas vão se ajeitando. Mas por quê? Porque há tempo para calar. Quando for de falar, você tem que falar. Mas quando é hora de calar, você tem que entender este tempo. Tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Aqui fala também que há momentos que nós devemos guerrear, nós devemos trabalhar e batalhar. Que nem tudo também você tem que aceitar também não. Você não vai ficar de braços cruzados só esperando um tempo de paz, e a guerra ali, e você tem que lutar também, você tem que ir para a guerra. Então a gente tem que arregaçar as mangas, tem que enfrentar o problema, as dificuldades com Deus, pedindo sabedoria a Deus, clamando a Ele, orando, não deixando de orar, não deixando de meditar na palavra, que a palavra vai ensinando a gente a cada momento. Se a gente tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, de orar a Deus todos os dias, a gente vê que cada problema que passa, que se apresenta no nosso dia a dia, a gente supera, a gente suporta, a gente tem um entendimento melhor, por experiência própria. Eu sei, cada um de nós aqui tem uma experiência dessa. Agora, quando você não ora, você não medita a palavra do Senhor, você não entende a palavra do Senhor, não põe ela em prática, qualquer probleminha é motivo de desespero, é motivo de descontrole.
às vezes motivo de derrota, porque muitas vezes nós saímos despreparados. Graças a Deus eu tenho esse hábito de orar antes de sair do meu trabalho, entregar minha vida a Ele e pedir que Ele faça a vontade dEle. Eu saio para trabalhar, às vezes amanhã eu vou para BH, eu vou e volto, mas eu não sei se eu vou voltar. Eu coloco tudo na mão de Deus, porque se Deus quiser me levar, amanhã eu nem me levanto. Eu não sei o dia de amanhã, só Deus sabe. A minha vida, os meus dias, está escrito no livro da vida, foi escrito por Deus, só Ele que sabe. Então, porque a gente faz plano, a gente tem que falar, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã eu vou. Porque se Deus não quiser, a gente não vai. Eu vou para viajar, sabe que a estrada é perigoso. Todo dia morre gente na estrada. E a gente fica preocupado. Se a gente for pensar nisso, não faz nada, você não trabalha. Porque, às vezes você acha, eu vou para a estrada ou morrer de acidente. Você pode estar em casa também, cair de uma escada e morrer. E aí? Então, se a gente tem fé em Deus, a gente vai e volta em segurança. Deus vai guardando, Deus vai abençoando, Deus vai nos conduzindo. E a gente sente esse cuidado de Deus. Graças a Deus eu tenho ido bem, tenho voltado bem. E não preocupo, porque eu sei que aonde eu estou, foi Deus que me levou para lá. Eu falo com os irmãos, como é que o tempo de Deus é maravilhoso. Tem tempo para todas as coisas. Eu estava num trabalho, já 2 anos e 8 meses. Aí quando foi em janeiro do ano passado, um amigo meu, que trabalhou comigo na Unida, me chamou para trabalhar lá em Jacá. Aí ele me chamou, está precisando de um motorista lá, você quer vir para cá não? Aí eu estava feliz no meu serviço lá, eu estava acomodado lá, estava bom, estava isso, estava aquilo. Não, não vou não, aqui está bom. Tá bom, o patrão aqui é bom, estou gostando aqui, o salário aqui é bom. Eu estava acomodado. Aí eu não fui, eu indiquei um amigo meu. Esse amigo meu foi lá e fez o teste lá e não agradou o serviço, não ficou. Aí justamente em janeiro, o meu ex-patrão colocou o irmão dele como gerente. É tremendo. Depois que o gerente entrou lá, o irmão dele, mudou tudo. Questão de 5, 6 meses, a minha cabeça mudou. Eu não queria ficar lá mais. Em janeiro estava bom, estava gostoso, estava maravilhoso, estava uma benção. E não era o propósito de Deus eu continuar lá. Eu não queria sair de lá. Aí eu trabalhei janeiro, fevereiro, fui trabalhando. Quando chegou em junho, no final de junho, eu já não estava aguentando mais não. Eu não vou ficar com mais não. Aqui para mim já deu. Foi mudando as coisas lá na empresa, eu não concordava, as coisas estavam acontecendo. E aí aconteceu. Chegou no final de junho, eu pedi para sair. Falei, eu vou sair, estou com uns problemas particulares aí, tal, e eu quero sair. Aí eles entenderam a situação, cumpriu o aviso, 30 dias, depois de 30 dias também eu trabalhei mais 20 dias, porque o patrão viajou, pediu para me esperar e voltar. Aí eu liguei para esse meu colega e falei, você me chamou aquela vez, e eu não quis ir, cara, mas agora eu estou saindo da empresa aqui, cara. Tem vaga para mim não? Aí ele falou comigo, rapaz, se fosse um mês atrás, você estava aqui comigo, entrou um irmão nosso da igreja aqui, tinha uma vaga aqui. Mas você espera aí, não rumo de serviço não. Como é que você vai fazer? Vai ficar no seguro-desemprego? Eu falei, vou ficar no seguro-desemprego. Então aguenta a mão que vai sair mais vaga aqui, eu vou trazer para cá. E foi, aí eu fiquei 2 meses parado no seguro-desemprego. E aí foi, saiu a vaga lá, ele me indicou. Eu fui lá para conversar com o gerente, para fazer uma entrevista. Quando eu cheguei lá, eu nem fiz entrevista, eu já fui contratado. Aí, a gente entende o tempo de Deus. Eu queria, era da minha vontade de ir para lá, eu tinha planejado isso? Não tinha. Mas era o que Deus tinha para mim. E com isso, Deus me dá tempo de eu meditar na palavra dele, Deus me dá mais tempo para me ajudar na obra, Deus dá mais tempo com meus filhos. Eu não tinha esse tempo. Eu trabalhava na Unida de domingo a domingo. Fui pro frigorífico, só tinha domingo em casa. Trabalhava igual um doido. E eu achando bom, gostando. Estava trabalhando para morrer. Na Unida trabalhei demais, só vivia para o trabalho. No frigorífico, eu era motorista, mas eu fazia de tudo. Carregava pouco nas costas, caixa, lavava caminhão, lavava caixa, que é doideira. Só que Deus é bom demais, Deus é tremendo. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus me dá serviço bons. Deus me abençoa tanto.
Às vezes a gente passa uma prova dali, uma prova daqui, murmuramos, reclamamos. Mas depois a gente para pensar e ver, nossa, como Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Como o tempo de Deus é perfeito. E não é porque a gente merece, porque a gente quer, é porque Deus quer. Quando Deus quer. Então, irmãos, é isso, o tempo. O tempo da gente é precioso. Muita gente usa essa palavra, o tempo é dinheiro. Só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar, só em ganhar. Só em aumentar a conta bancária, só em produzir, só aumentar a quantidade de produção. Mas Deus chama a atenção nossa para o tempo com Ele. O tempo mais precioso é esse tempo que nós temos com Ele. O tempo de estarmos aqui adorando Ele, glorificando Ele, exaltando Ele, ouvindo a palavra dEle, meditando com os irmãos aqui, entendendo o processo dEle nas nossas vidas. O tempo de nós adorarmos Ele, de exaltar o nome dEle lá fora, com o nosso testemunho. O tempo da gente, no nosso trabalho, mostrar o caráter de Deus em nós. Porque se não for Deus, a gente sabe que nós somos falhos e pecadores, que nós caímos muitas vezes porque deixamos de meditar, deixamos de crer, deixamos de respeitar esse tempo que Deus tem para cada um de nós. Eu entendo que cada um aqui tem a sua dificuldade, tem a sua tribulação, mas eu creio que cada um também tem a certeza que esse tempo é o tempo de Deus para cada um de nós. A gente vê que lá atrás passamos por situações em que era desagradável, era sofredor, era triste, mas a gente está aqui para testemunhar que nós passamos, que nós vencemos, que nós superamos aquele momento, que em momento nenhum nós estávamos sozinhos, Deus estava conosco em todo momento. O tempo todo Deus está conosco. Mesmo quando você não fala, você não demonstra isso. Mas depois a gente pensa direitinho, olha, nossa, quando minha mãe foi embora, Deus estava comigo. Quando meu pai bebia, Deus estava comigo. Tantas coisas que acontecem, a gente vê que o tempo maravilhoso de Deus nos mostra. A gente não tem que lembrar do passado com tristeza, com mágoa, com rancor. A gente tem que esquecer o que aconteceu para trás, mas nós não podemos deixar de entender o processo, o tempo de Deus, que foi maravilhoso. E todo esse tempo nos fez crescer, nos fez ter uma expectativa melhor, porque aqueles tempos atrás nos ensinaram tantas coisas. Ninguém quer sofrer, ninguém quer perder. Mas a gente vê que com o sofrimento, com a dor, com as perdas, a gente também cresceu. A gente criou raiz, criou forças para tempos futuros que vai vir. A gente está preparado. A gente vê a dona Carmela aqui, ó. Ela já passou por tantas coisas. Muitas delas ela lembra com alegria, muitas também nem lembram com tristeza, mas em todas elas tem certeza que ela percebe que o tempo de Deus foi maravilhoso, que Deus proveu tudo que ela precisou de acordo no tempo certo, na hora certa. E isso é a vida da gente. A gente vai superando, vai vencendo a dificuldade, mas tudo no tempo de Deus. Aqui também no versículo 9 vai falar: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. É isso, irmão. Muitas vezes a gente trabalhamos demais, na ganância de querer ter cada vez mais e mais, e às vezes esquecemos, deixamos Deus para lá, Deus de lado. Aí você trabalha demais, o seu cansaço físico não te deixa você ler a palavra de Deus, não deixa você orar. Você vai orar, você dorme orando. Você vai orar, você começa a dormir. Você vai ler a palavra de Deus, você começa a dormir. Você não concentra, você não presta atenção, você não tem força, porque você trabalha demais. Verdade. E Deus quer que você tenha um tempo para tudo. Você tem que trabalhar, você tem que comer, beber, dormir, você tem que aproveitar o tempo com sua família, você tem que vir para a igreja orar, você tem que meditar na palavra dele. Tem tempo para tudo. A gente tem que tirar esse tempo. O tempo que a gente tira para Deus é muito pouco. De 24 horas, a gente tira muito pouco tempo para Deus. Mas mesmo assim, Deus aceita um pouquinho que você dá para Ele, meia horinha, 20 minutos, 10 minutos, Deus recebe de coração. Você não precisa ficar no monte, não precisa ficar na igreja 24 horas, não. Mas você pode falar com Deus o tempo todo. Está te ouvindo. No seu trabalho você pode orar em pensamento, pode clamar a Ele,
na sua casa, no celular, sem estar diretamente ali, ó, eu tenho que dobrar o joelho e orar 3 horas, 4 horas. Eu tenho que ir lá para o monte, lá ficar lá a madrugada inteira lá. A gente vê muita gente fazendo sacrifício aí, enchendo a boca aí para poder falar que é santo, que é um homem de Deus, mas não obedece o que Deus pede, o que Deus fala. Entendeu? Tem uma parte na palavra de Deus que Deus fala que adianta o seu sacrifício, se o que eu te peço, o que eu quero que você faz, você não faz. Então a gente tem que entender isso aí. Esse tempo, há tempo para orar também, há tempo para jejuar, há tempo para a gente clamar, mas há tempo para a gente também fazer acontecer, porque Deus nos dá a oportunidade de também sermos um instrumento dele, de sermos usados por ele em todas as situações. Não é só simplesmente só esperar o tempo de Deus e ficar de braço cruzado, não. Mas Deus te usa, Deus quer que você vai guerrear, você vai trabalhar e vai fazer o que Ele quer que você faça. O que é para a gente fazer, a gente tem que fazer, irmãos. O que é para Deus fazer, vai fazer. Então você ora, Deus entra com providência, mas o que é para você fazer, Deus vai te capacitar para você fazer. Eu estou aqui, pregando um pouquinho da palavra de Deus, sem nada. Se eu for olhar aqui, eu nem deveria estar aqui, porque a gente tem aqui nem está aqui, um conhecedor da palavra de Deus aqui, que se eu falar alguma besteira aqui, ele vai me corrigir e com razão. Mas eu entendo, eu tenho essa habilidade, a humildade de entender que eu estou aprendendo e eu estou sendo lapidado pela palavra de Deus e pelo conhecimento dele. Todos nós estamos aqui, mas também ele também aprende com a gente. Entendeu? Então Deus tem um tempo para todas as coisas e é gratificante essa oportunidade. Muitas vezes quando somos convidados a pregar, a gente, na primeira assim, a gente quer, não vou pregar, não sei pregar, cria um medo, uma ansiedade. É que ele mesmo falou sobre esse medo. Não temos que ter medo de nada não, porque Deus está no controle de tudo. Se Deus chamou, se Deus quer que a gente faz, é porque Ele vai capacitar. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu creio que, não eu, mas o Espírito Santo já falou no coração de cada um aqui, como tem falado no meu coração, em nome de Jesus. Deus possa abençoar a vida do meu Cláudio. Amém?